Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, você que nos acompanha em mais um episódio do nosso podcast Estudante Acima da Média. Hoje com o tema Iniciação do Futebol e Psicologia do Esporte, com a presença do professor Rafael Moreno Castellani. Nós queremos dar boas-vindas a todos vocês que têm nos acompanhado aqui na nossa terceira temporada. Lembrar você de compartilhar o nosso podcast com os seus amigos, com a galera da universidade. Lembrar também de acessar a nossa página no Instagram, o @estudante acima da média, para você ficar sempre ligado aqui nos nossos episódios inéditos. E no dia de hoje, nós temos a presença, como eu já falei, do professor Rafael Moreno Castellani, que é doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Educação Física pela Unicamp e graduado em Educação Física pela Unesp, de Rio Claro. O Rafael é uma referência na área, com vasta experiência em Psicologia do Esporte, Futebol e Educação Física. Atualmente, ele atua no Time Forte, na maior franqueadora das escolas de futebol do Brasil, estando responsável pela coordenação metodológica da rede oficial de franquias das escolas do São Paulo Futebol Clube e também coordenador pedagógico do Encontro Educa, consultor educacional e colunista da Universidade do Futebol, além de ser pesquisador colaborador do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia de Estudos do Futebol Brasileiro. Suas pesquisas e atuação profissional se concentram em temas relacionados ao ensino do futebol, à formação de professores, à psicologia do esporte aplicada ao futebol. Professor Rafael, seja muito bem-vindo e fique à vontade para os seus comentários iniciais. Olá, professor Vitor. Agradeço muito o convite. Para mim é um privilégio poder estar aqui contigo, participar do podcast. Espero que a gente tenha aí uns minutos bastante proveitosos aí para todos. Muito bom, professor. Muito obrigado mais uma vez. E a gente já começa aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa, trazendo a você a seguinte reflexão. Com base em suas experiências e os seus estudos, como que você tem definido a iniciação do futebol e quais princípios ou pilares para um desenvolvimento saudável e eficaz de jovens atletas, considerando tanto os aspectos técnicos, táticos e os psicológicos? Boa pergunta, Vitor. Eu penso que a iniciação, né, tanto em escolas de futebol, como nos clubes, nas categorias de base, ela deve priorizar a formação integral. Então, isso é algo que, pelo menos no discurso, já está bastante presente, né, em todos esses campos, mas que ainda é um desafio grande para que a gente possa materializar nas aulas e nos treinos essa perspectiva de formação integral. A gente ainda vê uma priorização muito grande ao rendimento, à performance, à conquista de campeonatos, né? E quando a gente vê também, por outro lado, questões como a própria educação formal sendo negligenciada. Eu acho que, principalmente nas escolas de futebol, onde, em tese, nessa formação integral deveria ser ainda mais reforçada, o que a gente vê é que elas têm servido de trampolim, né, para que essas crianças, às vezes, pelo desejo dos pais, né, obtenham oportunidades de chegar às categorias de base e aí sim, nas categorias de base, se tornar um jogador profissional, né? Então, eu acho que nesse quadro todo, né, a gente percebe que a formação ainda não acontece, né, da forma como a gente entende ser a mais apropriada, né, com um olhar mais humanizado, né, numa perspectiva pedagógica que
que traga experiências lúdicas, prazerosas, divertidas, significativas, principalmente para as crianças e para os jovens, né? Para que a gente não viva o que tem sido bastante comum, um processo de adultização, né? Como tem sido a palavra da moda aí, eu usei junto com o professor João Batista Freire uma expressão um pouco diferente, a gente falou em miniaturização do adulto, né? Para que precocemente essas crianças e esses jovens não tenham que lidar com situações, com condições, né, de trabalho, né, com condições de extrema pressão, que fazem parte do futebol profissional. Seguindo então aí a nossa conversa, nós fazemos a segunda reflexão, professor, a partir da seguinte questão. Além dos pilares, então, da iniciação esportiva, do futebol, quais modelos, né, abordagens, você tem defendido ou utilizado na iniciação do futebol? E o que isso representa para o aprendizado, para o desenvolvimento da criança? Bom, Vitor, eu estou, né, me posiciono dentre aqueles professores que têm defendido uma ruptura com um paradigma, né, da aptidão física, né, com o paradigma da especialização esportiva precoce e do ponto de vista pedagógico, né, com abordagens analíticas sintéticas, né? Então, eu tenho proposto já há alguns anos, corroborando inclusive o professor Alcides Scaglia, que eu sei que esteve com vocês aqui recentemente, para que outras abordagens, como a abordagem da teoria fundamentada na teoria do jogo e na própria pedagogia da rua, né, estejam presentes não só nas escolas de futebol, nas escolas de educação formal e também nos clubes, né? Então, eu entendo que é a partir do jogo, que é a partir da brincadeira, que nós vamos conseguir, por um lado, fazer com que as crianças aprendam a jogar bem futebol. O João Batista ele tem 4 princípios pedagógicos, né, que eu carrego também comigo, que é para as crianças aprendam todos a jogar futebol primeiro, né? Então que a gente consiga incluir todos nos nossos treinos e nas nossas aulas, para que todos aprendam a jogar bem futebol, para que todos aprendam mais do que futebol, né? E para que todos aprendam a gostar do futebol. Então essa perspectiva que eu defendo, ela tem que dar conta desses 4 princípios, né? E aí eu entendo, então, a pedagogia do jogo e a pedagogia da rua como as melhores abordagens para a gente materializar esses princípios, né? Eu acho que já passou da época, né, os nossos estudos no campo da pedagogia do esporte, há pelo menos uma década, se não 2 décadas, já nos mostram com inúmeros estudos, são inúmeras as pesquisas que mostram para nós, que comprovam a ineficácia, né, de um treino que ainda coloca crianças para driblar cones, né, que ainda coloca crianças longe de situações concretas e reais de jogo, né? Então, de nada adianta eu fazer com que o meu aluno, com que o meu atleta drible excelentemente bem cones, se ele não vai driblar cones no jogo, né? Então, se eu quero formar atletas inteligentes, autônomos, criativos, que deem conta de resolver os problemas que o jogo nos impõe, eu preciso romper com essa abordagem, e aí, então, a gente traz uma perspectiva diferente, que é a perspectiva da pedagogia do jogo e da pedagogia da rua, que a gente acha, né, que eu entendo como aquelas mais apropriadas, então, para formar esse tipo de sujeitos, de seres humanos, de atletas, de pessoas que a gente quer formar nas nossas aulas e nos nossos treinos de futebol. Professor Rafael, eu concordo plenamente com o senhor e diria que o pessoal tem uma chance muito interessante em acompanhar esses 3 episódios que estão em sequência no nosso podcast, que foi a presença do professor Hiller Reverdito, em sequência a presença do professor Alcides Scaglia e agora dando continuidade
a sua presença aqui conosco, que também vai abrilhantar e vai, eu acho que não só dar continuidade, como complementar essas ideias tão importantes, tanto para estudantes de educação física, como todo aquele que quer compreender melhor o jogo, compreender melhor o próprio futebol, o futebol brasileiro, né, o futebol nacional. Realmente isso é fundamental. E, exatamente por falar do futebol, o nosso terceiro questionamento seria: o futebol, sendo uma paixão nacional, tem levado muitas pessoas a se relacionar com ele de forma amadora. O que você poderia comentar a respeito dessa transição profissional na iniciação esportiva do futebol? Legal, Vitor. Eu acho que uma primeira questão importante, eu tive acesso recentemente a um relatório escrito pelo professor Euler Victor, que trabalha com categorias de base, e nesse relatório ele aponta um dado que é muito interessante e, de certa forma, preocupante para nós, né? Que o número de crianças e jovens que estão praticando futebol, seja em escolas de esporte, seja nas ruas, seja nos clubes, esse número está diminuindo, né? Então, o primeiro passo é a gente entender o porquê ele está diminuindo, né? Estudar um pouco mais esse fenômeno, né? E aí, respondendo mais especificamente a sua questão, eu acho que é tentar diferenciar bastante essa prática amadora da prática profissional, né? A gente sabe que esse funil para chegar no futebol profissional, ele é bastante estreito, né? É muito difícil, né? Eu lembro recentemente ter escutado também um podcast do treinador Fernando Diniz, né? E ele menciona que ser jogador de futebol é mais difícil do que ser estudante de medicina, passar num curso, né, numa universidade de medicina e se formar médico, né? E por que ele diz isso? Tamanha dificuldade que é, de fato, você passar por esse funil, né? São milhares e milhares de crianças que têm esse sonho, que tentam ser jogadores, né, e jogadoras de futebol, mas são pouquíssimos aqueles que conseguem de fato, né? E dentre aqueles que conseguem, ainda é uma minoria absoluta, né, de atletas que obtêm uma condição de vida, uma condição profissional que é satisfatória, né? Então, essa grande maioria, a partir aí de uma compreensão, de uma idealização de uma carreira, né, que todos achando que vão ser um Neymar, um Vini Júnior, um Ronaldinho da vida, que vão ganhar milhões e vão ter fama e vão ter status, eles não se dão conta que mais de 95% desses atletas profissionais vivem numa precariedade enorme, né? Passam meses e meses sem receber salários, ganham entre 3 e 5 salários mínimos, né? Então, uma condição muito, muito precária, é muito sofrido, né? E aí, o primeiro passo, eu acho que é conscientizar, é educar essas crianças e esses jovens sobre essas condições. Não significa, obviamente, polir esses sonhos, né? Dizer para a criança que ela não pode sonhar em ser um jogador de futebol, né? Mas que ele esteja ciente, né? Dessas condições, que esses pais que hoje abrem mão das suas carreiras, mudam de cidade, e inclusive transferem o status de pai para um status de empresário, né? Por desconhecer essas condições e por ver, né, na materialização desse sonho uma possibilidade, às vezes única, de ascensão social, né? É como que jogar numa loteria. Então, não à toa, né, existem hoje inúmeros clubes, né, clubes, empresas principalmente, que funcionam como peneiras mesmo, né, como espaços de detectação de talentos, esperando que surja uma joia, que surja lá um grande talento, uma grande referência para o futebol, e essa única joia, esse único grande talento vai transformar a vida não só dessa família, mas daquele clube em si, né? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar pelo futebol nessa perspectiva
mais lúdica, mais participativa, amadora, para que as pessoas possam se apropriar dessa prática corporal de uma outra forma, né? Para que a gente possa ocupar novamente os espaços públicos com a prática do futebol, para que a gente possa ter mais projetos sociais, né, que possam ofertar essa prática gratuitamente. Hoje as escolas elas são numerosas, mas grande parte delas são particulares, são pagas, e não são todos que têm condição de pagar, né? Então a gente precisa focar os nossos olhares também para essa realidade, né? E para aqueles que querem, né, tentar ser um jogador de futebol, que a gente torne esse processo o menos sofrido possível, né? Com que a gente não coloque nas crianças e cada vez mais cedo essa pressão que eles vêm sofrendo, né? A pressão de se tornar um jogador profissional, a pressão de se tornar, ainda jovem, ainda adolescente, o arrimo financeiro daquela família, o responsável, né, por, por oferecer condições para aquela família de sustento, né? Então, muitos, né, na minha pesquisa de doutorado, na de mestrado, eu também ouvi relatos nessa forma, muitos têm como sonho não só o ser o jogador profissional para jogar profissionalmente, mas por poder dar a casa para minha mãe, né? Olha a responsabilidade que está aí por trás, né? Então, a gente precisa olhar com um pouco mais de cuidado para esses processos. Muito bom, realmente muito importante e totalmente relacionado ao que você mencionou no início, né? Que a criança, né, nesse processo de iniciação do futebol, você tem defendido isso, né? Que é visar o pleno desenvolvimento da criança e não só a formação de um atleta profissional. Se isso acontecer, que bom, e que seja de forma consciente, né? Como você colocou. Nessa, acho que penso eu, né, que nessa mesma perspectiva, inclusive eu acho que você já até pincelou algumas coisas, quando até você mencionou do relatório, mas nós temos aqui uma pergunta que, que diz assim: o que está acontecendo com o futebol de rua no Brasil? Uma brincadeira que atravessa gerações, formou grandes craques, agora perde o espaço, perde o lugar para espaços sistematizados, burocratizados. Como isso tem impactado a iniciação do futebol e a vida das crianças brasileiras? Ótima pergunta também, Vitor. De fato, acho que já dei uma pincelada, né, nas respostas anteriores, mas eu acho que o problema, além da questão urbanística, né, e social que está por trás dessas condições, né, as ruas sendo ocupadas por carros, por prédios, né, por empreendimentos aí, as nossas praças sendo cada vez também substituídas por outro tipo de construção, né? Com isso a gente perdeu esses espaços, né, de prática lúdica, de prática libertadora, de prática autônoma do futebol, né? E aí a gente entende a rua não como aquele espaço somente delimitado por duas calçadas, né? Mas qualquer espaço de educação informal, né? E aí a gente de fato, né, como você disse em sua pergunta, tem transferido essa prática para dentro de clubes, para dentro das escolas de esporte e até mesmo numa camada social um pouco mais elevada para dentro dos condomínios, né? E, e aí a gente precisa entender também, Vitor, como é que a gente faz, então, já que a gente não tem mais esses espaços, para trazer para dentro dessas escolas, dos clubes, o conhecimento que a rua trazia para essas crianças e para esses jovens que formou tantos atletas brasileiros, né? Então é comum a gente ouvir aí um monte de jornal, de debate esportivo, né, que os nossos atletas não são mais criativos, que eles não sabem mais driblar, que eles não são inteligentes, que eles não... É claro, a gente forma um jogador para ser um robozinho, para ser uma máquina, a gente quer fazer e quer cobrar deles que eles sejam inteligentes, que eles sejam criativos, que eles sejam autônomos, né? Então a nossa formação não está
coerente com aquele jogador que a gente quer formar, com aquele sujeito que a gente quer formar, com aquele ser humano que a gente quer formar. E é por isso, né, que a gente tem estudado, né, esse conhecimento que a rua trazia e ainda traz em pequena escala para as nossas crianças e para os nossos jovens, e pedagogizar esse conhecimento. É por isso que a gente fala em pedagogia da rua. Nessa pedagogia passa, então, por uma teorização daquele conhecimento que eles obtinham na rua. Não se trata simplesmente de fazer as crianças jogarem descalço e falar, joguem aí, como se jogavam na rua. Né? O futebol de rua não é a mesma coisa que a pedagogia da rua. Isso é algo importante de ser dito, né? E que a gente tem defendido bastante, né? Então, é trazer para dentro desses clubes, trazer para dentro dessas escolas, perspectivas teóricas, metodológicas, pedagógicas, né? Que vão dar conta, de fato, de formar esses sujeitos, esses atletas que a gente quer formar. Né? Porque as ruas não dão mais conta de fazer isso em grande escala. Né? E aí a gente tem, então, que entender se não temos mais esses espaços de educação informal que as ruas eram. Né? Não temos mais... reconhecemos que os nossos atletas, na sua maioria, não possuem mais a expertise, as habilidades, não somos mais referência como éramos décadas atrás, né, ao ponto de nos colocar como a grande potência do futebol mundial. Não somos mais, temos que reconhecer isso. Por que não somos? Né? E para mim a resposta desse porquê não somos não é porque não nascem mais crianças talentosas no Brasil, muito longe disso, né? Obviamente, primeiro porque eu não reconheço o talento como algo inato, mas é porque a gente não está dando conta nos nossos treinos, nas nossas aulas, de formar, né, esses jogadores na perspectiva que formávamos décadas atrás. Maravilha, é isso mesmo. Agora, partindo aqui para... eu penso assim que você tem já dado já alguns complementos das perguntas, né? Mas a próxima seria, como coordenador aí metodológico de escolinhas de futebol, participando desses espaços, né? Quais estratégias pedagógicas e psicológicas você considera mais eficazes para o desenvolvimento aí das crianças de forma integral, né? Como você mesmo tem falado, pensando no contexto do futebol. Vejo que você já tem dado elementos a respeito desse aspecto, mas se você quiser acrescentar mais alguma coisa... Posso retomar, Vitor. Eu acho que é um processo, primeiro, de conscientização, né, daqueles que trabalham com escolas, né, daqueles que trabalham nos clubes, daqueles que são dirigentes dos clubes, né, porque, por exemplo, nos clubes é comum o discurso de que o importante da base é formar, que a gente quer formar os nossos atletas, que a gente tem que estar atento à formação integral. Mas o que a gente faz especificamente para dar conta desses objetivos? Para de fato acontecer, né? Para de fato acontecer isso. A gente continua tratando a educação formal deles de qualquer jeito, né? Basta a criança estar matriculada, tem presença, para mim já é o suficiente, não se preocupando com a qualidade da formação que ele tem. Nos clubes ainda não se entende, não se tem clareza que um ser humano, uma criança, um jovem, que é mais inteligente, que é mais estudioso, ele vai ser também, consequentemente, um melhor atleta. Né? Então, ainda tem muitos que tratam a educação, né, ou o ensino superior, ou o ensino médio, como um plano B. Eu acho que a educação não é plano B, ela é plano A. Né? Então, a gente tem que focar, sim, não naqueles 2% que conseguem se profissionalizar. Né? A gente tem que dar conta de se preocupar de 100% deles, aqueles que vão se profissionalizar e aqueles que não vão se profissionalizar, porque a educação vai ser base para essas duas realidades. Né? Então, esse é um primeiro passo, para mim, fundamental.
O segundo passo é um olhar humanizado. A gente precisa, de uma vez por todas, entender essas crianças e esses jovens como seres humanos, como crianças, como jovens, que têm desejos, que têm necessidades, né? Que não são máquinas que podem ser substituídas a qualquer momento. Eu tenho um depoimento, Vitor, que eu obtive durante o doutorado, que aquilo para mim acho que eu jamais vou esquecer. Um jovem, eu acho que ele era do sub-20, e aí ele disse a seguinte frase para mim, falou assim: futebol a gente é descartado, a gente é como um papel higiênico. O cara usam, não precisa mais, jogam a gente no lixo e pronto. Olha o quão grave é esse discurso, olha o quão profundo é isso, né? E o quanto isso carrega consigo, né, um sofrimento que a gente não dá conta de entender e de respeitar. Sim. Né? Então, esse olhar humanizado, ele é fundamental. E aí ele precisa estar à frente de tudo, entendeu? Então não basta o diretor executivo do clube falar que o importante é formar, né? O importante da categoria de base do clube dele é formar bons jogadores e cobrar o treinador por ser campeão e demitir um treinador da categoria de base porque ele não foi campeão. Entendeu? Ou então dispensar um jovem que veio, às vezes, de outro estado, de outra cidade, em 6 meses, porque ele não rendeu. Sim. Né? Então, eu estou falando isso numa condição ainda de alto rendimento, estou falando num clube, numa categoria de base. Isso acontece também em escolas de futebol. Né? Então, a escola de futebol ela não deve ser constituída, né, na minha opinião, para fortalecer esse cenário, né, para dar base ainda mais para esse cenário. E quando a gente fala futebol de base, eu sempre faço essa reflexão. É base para quê? Base para o alto rendimento. Não é base para a formação humana. Não é base para uma formação integral. Não é base para uma formação esportiva. É base para o alto rendimento. E isso a gente precisa rever. E olha, conectado com tudo isso que você está falando, eu já acrescento aqui nossa próxima reflexão, exatamente lhe perguntando: e como é que fica os pais nesse processo de iniciação do futebol? Os próprios treinadores, pensando nesses adultos que podem ou não ser uma rede de apoio para essas crianças, para esses adolescentes que estão iniciando. Eu falo pode ou não, porque você mesmo acabou de apresentar alguns exemplos de quando não. Mas se pensarmos aí, o que esses pais, esses treinadores têm para ser uma rede de apoio dessas crianças, desses adolescentes na iniciação do futebol? Perfeito, Victor. Eles são fundamentais. Eles são fundamentais, mas infelizmente o que a realidade nos mostra é que eles ainda não estão preparados para atuar como agentes de educação, como agentes de transformação nesse processo. Né? Vejamos aí, a gente pode lembrar um fato recente, né, da interdição, do fechamento de arquibancada com jogos da Federação Paulista de Futebol sub-12. Sub-12. Olha a gravidade disso. Né? Porque pais não estão sabendo se comportar nas arquibancadas. Né? Então, educar também os pais, eu acho que a gente já não é uma opção. Né? Desculpa, não educá-los, né? Não propor estratégias de educação, não é opção. A gente tem que dar conta de conversar com eles, de educá-los sobre essa perspectiva que a gente está querendo trazer aqui, que a gente tem debatido, que certamente os professores que passaram por aqui também trouxeram. Pois é, eu penso que acho que esse elemento é muito importante, né? Conscientizar o pai, fazer o pai conhecer esses novos modelos, essas novas abordagens, esse novo entendimento de pensar o próprio esporte, eu acho que seria muito importante, né? Sem dúvida, porque, veja, essa estratégia que a Federação Paulista adotou é uma estratégia pontual, emergencial, né?
mas ela é pouco educativa. Ela é muito mais punitiva do que educativa, né? Ela, pai, você não sabe se comportar, não vai assistir o jogo do seu filho, Não vai. né? Como um castigo, né? Mas a gente precisa pensar em estratégias de educação, de formação também para esses pais, né? Eles precisam entender que o filho dele é só uma criança, que o filho dele precisa se divertir para jogar futebol, que o filho dele não pode assumir responsabilidades que ele está querendo atribuir a esse filho tão cedo, que ele é o pai ou a mãe dessa criança e não é o treinador ou a treinadora, que as palavras que ele xinga, que ele grita lá da arquibancada não ajudam o filho, pelo contrário, o atrapalham, o pressionam ainda mais, o fazem sofrer, né? Então, ele precisa entender e veja, e aí a gente pode pensar nisso também para os professores, o que é um pouco mais grave, né? Quando a gente vê professores e treinadores tendo esse tipo de comportamento à beira do campo, né? A gente precisa entender, e de uma vez por todas, que crianças e que jovens, elas precisam lidar com o futebol de uma forma prazerosa. Porque senão, é isso, Vitor, as crianças param de jogar. Porque jogar futebol não é algo mais divertido, não é algo mais prazeroso, né? Então, assim, a primeira coisa que eu pergunto pro meu filho quando ele sai de um treino, e aí, filhão, se divertiu? Curtiu o treino? Né? A gente não pergunta isso para os nossos filhos mais. E aí, como é que foi? Quantos gols fez? Porra, errou aquele passe, hein? Pô, errou aquele chute. Ó, a cabeçada é assim, não é assado. Entendeu? Então, assim, a gente precisa resgatar o prazer. E como é que a gente resgata o prazer? Fazendo ele ficar numa fila 30 minutos para driblar um cone? Ouvindo um professor aqui gritando, falando tudo que ele tem que fazer? Passa, toca, corre, ali, aqui. O cara não pensa mais para jogar, ele só obedece comandos. Sim. Como é que eu vou formar um jogador que seja autônomo, que seja crítico, que seja criativo, se eu falo para ele tudo que ele tem que fazer? Quando ele tem que chutar, sou eu que falo. Onde ele tem que se posicionar, sou eu que falo. Onde ele tem que correr, sou eu que falo. Quando ele tem que passar, sou eu que falo. Como ele tem que passar, sou eu que falo. Né? Então, não há espaço, não há espaço para a solução de problemas, como você falou lá no início, quando você citou a abordagem que você defende. Exatamente. Ele tem que ter condição para solucionar os problemas do jogo, porque senão ele vai ser eternamente dependente de alguém que diga a ele o que fazer e como fazer naquele momento. Só que o jogo não dá esse espaço, às vezes, né? É diferente de quando você vai para o intervalo de uma partida, e aí sim o treinador, como alguém especializado, vai poder dizer, olha, vamos pensar dessa forma, que tal a gente se posicionar daquela forma, estou percebendo que a outra equipe está assim, vai organizar taticamente, vai dar alguns toques, né, do ponto de vista técnico, e tá tudo bem, eu acho que esse é o papel do treinador. Agora, durante o jogo, ele tem que ter autonomia, ele tem que ter inteligência, é tudo muito rápido, né, para ele responder. Então, tem aqueles atletas que a gente fala que são os geniais, antes de acontecer a jogada, eles já sabem o que vão fazer. Por que eles são geniais? Porque eles conseguem antecipar uma situação, um problema que o jogo pode trazer para ele. Né? Então, a gente tem que ser coerente com aquilo que a gente busca na formação dos nossos jogadores. Muito bom. Professor, agora, tentando caminhar um pouquinho na direção mais específica da psicologia do esporte, nós queríamos ouvir um pouco a respeito da seguinte questão. Em sua tese de doutorado, você abordou o futebol profissional e o processo de formação de grupo. Como que os conceitos da psicologia social se aplicam na formação de equipes de futebol, pensando tanto ali nas categorias de iniciação, categorias de base, e qual a importância de se trabalhar isso, né, nos processos de ensino do futebol? Bem, Vitor, eu primeiro assim, acho que é importante eu deixar claro que não há, né, uma única psicologia social. Né? A psicologia social há várias vertentes e eu me apropriei de uma delas no meu doutorado, né, que teve como principal referência Pichon Rivière, Kurt Lewin, José Reblecher, né, que são
teóricos, né, que se dedicaram ao longo da sua vida a estudar o funcionamento dos grupos, né? Então, como eu estava interessado em conhecer os processos de grupo no futebol profissional, eu me apropriei dessa linha da psicologia social, né? Existem outras, e existem outras abordagens dentro da própria psicologia, né? Mas essa psicologia que eu trouxe para minha tese, ela me ajudou a entender como funcionam, por exemplo, os papéis dentro de um grupo, o processo de adaptação dentro de um grupo, né? Os impactos do ponto de vista psíquico, né? Das situações de mudança dentro de um grupo. Então, o que acontece quando muda um treinador e uma comissão técnica? Né? Hoje, isso a gente faz como se estivesse trocando, né, de cueca, e me desculpe aqui a expressão, né, de tão rotineiro que se tornou, né, é um absurdo, né, a forma como a gente troca, a quantidade de vezes que a gente troca de treinador, né, e na maioria das vezes a justificativa para essas trocas é mexer no vestiário, né? O que significa mexer no vestiário? Significa dar uma chacoalhada nesse grupo, segundo eles. Acontece que o que o meu estudo pôde mostrar é que, ao contrário da motivação, né, de motivar os jogadores para jogar melhor, situações de mudança são geradoras de ansiedade, né? Então, elas geram ansiedade, e junto com a ansiedade, elas trazem consigo dois medos, que é o medo da perda e o medo do ataque. Então, os jogadores, eles se mobilizam por conta desses dois medos. O medo da perda é de perder a posição que ele ocupa e perder as ferramentas psíquicas que ele já construiu para se defender, para se estruturar dentro daquele grupo. E o medo de ataque é justamente de perder essas defesas, né? Então, existem, então, estou falando do ponto de vista psíquico, estou falando do ponto de vista do funcionamento lá, da posição na equipe. A segunda opção que você falou seria o medo de atacar, é isso? O medo de ser atacado, na verdade, o medo do ataque. Sim, o medo de ser atacado, entendi. Essa mudança acaba funcionando como um ataque às estruturas psíquicas que ele já possui. Entendeu? E aí eu me sinto inseguro. Entendi. Isso me gera ansiedade. Eu não sei como é que é um novo treinador, eu não sei como ele treina, eu não sei se ele vai me escalar, se ele vai me escalar Sim. aqui, se ele vai me escalar lá. Eu não sei como é que ele se comporta, se ele vai me tratar bem, se não vai, se ele vai conversar comigo, se não vai. Se eu vou permanecer nesse clube, se eu não vou, se eu vou ser dispensado, se eu não vou. Olha quantas coisas mobilizam a cabeça desse jogador. Pensar que isso vai motivá-lo é um equívoco na minha leitura, né? Então, isso é um gerador de ansiedade. E o testemunho que o futebol brasileiro dá na prática para toda a população é exatamente o contrário do que você pesquisou, que o que a galera faz, o negócio não está dando certo, troca isso, troca aquilo, muda não sei quem, manda embora outro, faz isso outro. E isso é o que você acabou de dizer, gera toda uma estrutura psicológica que já estava sendo adaptada, gera toda uma instabilidade. Realmente. Isso. Por vezes, né, Vitor? Por vezes, isso é uma minoria, essa troca, ela traz como consequência uma melhora no rendimento dessa equipe, né? Mas do ponto de vista do funcionamento grupal, quando você faz essa troca, esse grupo precisa se reorganizar internamente, explicitamente e implicitamente. Essa reorganização, ela não é simples, ela não é de um momento para o outro. E no futebol a gente precisa tudo para ontem. Se o cara não ganhar, entrou, contratado, não ganhar 4 jogos, tchau, rua. O grupo não funciona dessa forma. Os processos grupais, eles exigem adaptação, né? Inclusive, às vezes tem jogadores que chegam e aí são cobrados, o cara chegou, ele tem que render o que ele rendia no outro clube logo no primeiro jogo. Não, ele precisa passar por um processo de adaptação. Claro que tem um ou outro que se adapta melhor, chega e parece que nem mudou de clube, mas são exceções. A grande maioria não. Precisa de um tempo maior, né, para essa adaptação. Então, são essas questões que eu busquei entender um pouco, né, na minha tese. Busquei entender também esse processo de dispensa,
desses atletas, né? A forma, como é que é conduzido essas dispensas, né? Como é que eles enxergam essa dispensa, esse atributo, né, de mercadoria, de coisa, de objeto, de máquina, que é atribuído também ao atleta, né? Então, a psicologia social, né, me ajudou a entender esses fenômenos. Muito bom. E mais uma vez eu entendo, né, que você está já articulando com outros elementos aqui que a gente poderia refletir. E o próximo seria exatamente nessa linha, né? Como é que a sua experiência, o seu conhecimento aí com a psicologia do esporte pode contribuir com exatamente esses elementos que você falou? Ansiedade, pressão, depressão, né? Aí podemos dizer aí de uma forma não tão pejorativa, mudanças aí psicossomáticas, digamos, que podem estar atrelados à vida dessas crianças e dos adultos, né? Eu incluo crianças porque a gente mesmo já apontou aqui que isso tem acontecido desde a iniciação, né? Essa pressão, isso tem acontecido desde a iniciação. E como é que você, então, poderia refletir um pouco conosco a respeito da presença da psicologia do esporte nesse processo? Bom, Vitor, você ter levantado essa bola, porque, bom, primeiro assim, a minha intervenção, né, a minha relação com a psicologia do esporte, ela sempre se deu somente no campo da pesquisa, né? Não sei se todos sabem, mas para que eu possa intervir como psicólogo do esporte, né, em clubes de futebol ou qualquer outra modalidade, eu preciso ser formado em psicologia, né? Então, como eu não tenho essa formação, eu nunca nem me aventurei aí a, a, a intervir com a psicologia do esporte, mas desenvolvo pesquisas e trago reflexões, né, para questionar a forma como a psicologia do esporte está presente nesses clubes. Né? Então, a gente vem ganhando espaço ao longo dos anos, vem ganhando notoriedade ao longo dos anos, mas ainda, na minha opinião, de uma forma equivocada. Né? Por que eu digo equivocada, Vitor? Porque ela é limitada a uma situação que às vezes nos faz confundir a presença da psicologia do esporte com o psicólogo do esporte, com a psicologia no esporte. É uma discussão histórica aqui de psicologia do esporte, no esporte. Né? O que isso quer dizer? Né? Que a psicologia do esporte ela tem um conhecimento bastante específico, ela requer um conhecimento do próprio fenômeno esportivo, né? E, e eu não posso simplesmente, na minha compreensão, na minha opinião, chegar num clube, abrir uma salinha e esperar que meu atleta vá lá para fazer uma sessão de terapia. Para mim, a psicologia do esporte não é isso. E a gente ainda vê isso acontecer, né? Então, como a gente vê acontecer, atletas falarem, né, deram um discurso, eu estava com depressão e foi graças a quando eu fiz terapia que eu consegui melhorar. Excelente, eu sou favorável que todos possamos fazer terapia. Mas a psicologia do esporte não é igual à terapia, né? Então, assim, inclusive, eu acho que se o clube oferece aos atletas, né, uma assistência fisioterápica, tem fisiologia, tem médico, tem nutricionista, eu acho que ele tem que ter um psicólogo lá dentro também, para atuar clinicamente com esse atleta. Mas, para mim, o trabalho de psicologia do esporte, especificamente, tem que ser desenvolvido, inclusive, por outro profissional. Pode ter os dois, mas por outro profissional. É alguém que vai cuidar desses processos de grupo, é alguém que vai cuidar dos manejos de ansiedade naquilo que se refere à prática esportiva dele, é aquele que vai ajudar, né, esses atletas a entenderem como é que se estabelecem as relações, é aquele que vai trabalhar com motivação, né, com controle emocional, com autoconfiança, com autoeficácia, com medo. Então, assim, são inúmeros
os aspectos que a gente pode trabalhar dentro, e aí isso pode variar de esporte para esporte, né, de acordo com a modalidade, né, mas eu sou um daqueles defensores, Vitor, que na comissão técnica tem que ter um psicólogo do esporte com sessões de treinamento. Inclusive, não estou falando em palestra motivacional uma hora antes do jogo, não, porque isso eu não acredito muito, né? Mas que existem estratégias, sim, de treino para desenvolver um atleta que se reconheça melhor como atleta, que se reconheça melhor como ser humano, que reconheça as suas emoções, que saiba se tornar mais autoconfiante, mais autoeficaz, que saiba mediar melhor as suas motivações, que saiba controlar a sua ansiedade, que saiba se relacionar melhor dentro do grupo. Existem estratégias práticas para isso. E isso tem que estar dentro do campo. Não tem que levar ele para dentro de uma salinha e trabalhar dessa forma com ele. Né? Então, para mim, a psicologia do esporte, principalmente no futebol, ela tem que ser muito prática. Ela tem que ser dentro de campo. E não é, infelizmente, o que a gente ainda vê. Né? Há muita resistência ainda para esse tipo de abordagem. Realmente, sua fala é esclarecedora para entender a complexidade disso, né? A complexidade desses processos. Professor, chegando aí na reta final do nosso podcast, a nossa última reflexão com o senhor seria deixar um pouco aberto o que você poderia, digamos aí, sintetizar e até mesmo aconselhar esses jovens que pretendem seguir um pouco essa carreira, né? Pensando aí em estudantes acadêmicos que têm interesse aí na área do futebol, na iniciação do futebol, e até mesmo em estudar e se debruçar um pouco na psicologia do esporte. De repente, aí, que mensagem você quer deixar para eles, para o pessoal do podcast, né? O nosso podcast é um podcast que tem uma presença forte do pessoal da educação física, mas hoje ele também tem uma inserção aí em diferentes áreas, né? Inclusive no nosso campus tem o curso de psicologia, então tem muita gente da psicologia que assiste os nossos podcasts. Já tivemos a presença aqui de alguns psicólogos, tem inserção em outros cursos que tem acompanhado, até porque o tema, né, do esporte, do exercício, da qualidade de vida, do desenvolvimento humano vai sendo agradável a muitas pessoas. Então, acho que seria mais nesse sentido. O que você gostaria aí nessa mensagem final de reforçar, sintetizar ou até aconselhar esse pessoal? Eu acho que em ambos os campos de atuação, Vitor, é fundamental que a gente se prepare para atuar neles, né? Que a gente estude, que a gente busque sempre estar atualizado com os conhecimentos, né? Que o campo científico tem dado conta de nos oferecer, né? Então, tem que estar preparado. São campos difíceis de atuar, né? Eu acho que o futebol exige principalmente essa leitura, né, que a gente tentou conversar aqui nessa quase uma hora de podcast, para romper com alguns paradigmas, né, para se apropriar das novas tendências em pedagogia do esporte, né, e para trazer essa visão mais humanizada, né, da necessidade de uma formação integral para os nossos jogadores, para os nossos atletas, para as nossas crianças e para os nossos jovens. Então, tem que estudar. Eu infelizmente, né, mas compreendo também, eu sei que a graduação não dá conta, né, por seus limites mesmo, não dá conta de trazer para nós tudo aquilo que a gente precisa para atuar. Então, é preciso que vá buscar especializações, que vá entrar no mercado para ganhar experiência também empírica, prática, né? Então, tem que também ir para dentro do campo, ir para dentro da quadra, que vocês vão aprender muito com isso, né? E tem que se informar, participar de congressos,
tem que ler muito, né? Tem muita coisa boa aí para ser lida, tem que ler, fazer outros cursos, né? Então, eu acho que a saída é essa. Para o pessoal da psicologia, eu acho que é se apropriar, né, também do conhecimento que a gente já tem construído sobre o esporte, né, para não cair de paraquedas ali numa área que eles não conhecem. São poucos os cursos que ainda têm psicologia e esporte na sua grade, alguns são disciplinas eletivas, né, ou seja, não são nem obrigatórias. Existem cursos de especialização em psicologia do esporte que são reconhecidos, que são bons, que são importantes. Então, se quiser trabalhar com psicologia do esporte, eu acho que é inevitável que busque essa especialização, né? E também, como eu disse, né, tem que sempre se manter atualizado, estudando, lendo, atentos, né, às transformações que cada uma dessas áreas tem nos apresentado cotidianamente. Né? E lembrar o público, né, que o professor Rafael faz parte aí da Universidade do Futebol, né? Então, quer dizer, existe aí há algum tempo, né? Quantos anos já a Universidade do Futebol? Mais de 2 décadas já. E é um espaço tanto digital, né? Porque tem presença em sites, mídias e etc, né? Tanto um espaço digital como um espaço presencial para essa galera que quer conhecer um pouco mais sobre o futebol brasileiro, futebol internacional, né, Rafa? Sem dúvida, Vitor. São várias, né, as instituições. Eu acho que o próprio INCT, que eu faço parte também, tem se organizado para promover encontros, lives, congressos sobre o futebol, que vale a pena também buscar conhecer, se apropriar daquilo que está sendo produzido. Né? A Universidade do Futebol, sem dúvidas, também é uma referência. No campo da psicologia, eu sou professor hoje do Instituto Sede Sapientai, que é em São Paulo, que é talvez um dos cursos mais importantes em psicologia do esporte. Eu acho que vale a pena também buscar conhecer as duas associações também da psicologia do esporte, se aproximar delas, buscar conhecer a perspectiva de cada uma delas, ir para os eventos, né? Tem que correr atrás. A universidade não dá conta sozinha, né, de nos formar com tudo aquilo que a gente precisa para atuar com qualidade, com responsabilidade em nenhuma dessas duas áreas. Muito bom. Pessoal, nós ficamos por aqui em mais um episódio do podcast Estudante Acima da Média. Contamos com a participação de vocês em nossas mídias sociais. Curta as nossas publicações, nos assistam aí nas plataformas que nós estamos inscritos, né? Seja no Spotify, seja no YouTube, né? Você pode estar tanto aí acompanhando o episódio do Rafael, tanto pelo vídeo no YouTube, quanto o áudio no Spotify. Você pode estar aí assistindo e acompanhando ele, de repente, quando você estiver aí no caminho para o trabalho, assistir aí no seu carro, ou no seu fone, ou no caminho para a universidade. Então, siga-nos nas redes sociais, no @estudante acima da média. Lá você encontra todas as inserções que nós estamos na plataforma. E mais uma vez agradecemos a presença do Rafael Castellani aqui conosco. Muito obrigado, professor, e que mais vezes possamos conversar. Eu que agradeço, Vitor. Foi muito bom. Espero que a gente tenha, sim, outras oportunidades. Fico à disposição aqui, se quiserem conversar mais a fundo sobre algum dos temas, né? São muitas questões para a gente trabalhar em tão pouco tempo, mas eu fico à disposição, inclusive de quem estiver aí nos ouvindo, nos assistindo, para conversar, trocar ideia, tirar algumas dúvidas. Foi um prazer e obrigado pelo convite. Muito bom, pessoal. Um abraço e até o nosso próximo episódio. Lembre-se, seja um estudante acima da média.